Voltamos aqui com mais um vídeo. Quanto tempo que eu não faço um vídeo, né? Eu tô devendo, tô devendo, mas assim, eu não vou ficar me justificando muito. Porém, muitas coisas aconteceram. Projetos que foram pro ar, projetos que ainda não foram pro ar, projetos que estão em desenvolvimento. E aí, é claro, tivemos a polêmica da Unity. E aí, na minha crise existencial de, porra, o que eu vou fazer agora? Aí o que eu fiz? Comecei a estudar Godot. Não vou falar que é um problema estudar Godot, porque eu acho que é importante a gente pensar em não ficar preso a uma engine especificamente. Eu acho que a gente tem que diversificar e não ficar preso a uma tecnologia em si e claro, aprender a base. Aprender a base de tudo e como tudo funciona para a gente poder desenvolver os nossos jogos independente da plataforma que a gente vai usar. Se é a Unreal, se é a Unity, a Game Maker ou qualquer outra nova que surgir por aí. E assim, é claro que nesse ponto eu levantei os lados positivos, os lados negativos e fiquei pensando, alguns projetos eu ainda vou continuar fazendo na Unity porque eu tenho um conhecimento, entre aspas, maior na Unity e a Godot é uma coisa totalmente nova. E assim, se eu for desenvolver alguma coisa na Godot, eu vou ter que aprender ali GD Script. Por mais que ela aceite C Sharp, digamos que o C Sharp ali tá meio que andando, engatinhando ainda. Então, meio que eu vou ter que aprender a linguagem da Godot. Eu achei alguns pontos da Godot muito mais fáceis para poder desenvolver o jogo. Um exemplo, a criação de uma plataforma, de um jogo de plataforma, parece ser muito mais fácil na Godot do que na Unity. Porque tecnicamente você arrasta, coloca lá um Character Control, coloca uma colisão, pum, já está funcionando. E às vezes na Unity ali você tem que programar alguma coisa e tal. E se eu não me engano, com poucas linhas você já tem o personagem se movimentando e colidindo com a plataforma, fazendo uma plataforma você poder ultrapassar ela e quando chega em cima, ficar em cima. Eu achei assim, de certo modo, um pouco mais fácil. Mas a Unity é aquela coisa, domina aí o mercado. Então a gente teve aquela polêmica da Unity. Aquilo ali, de certo modo, acabou me afetando. Não no sentido assim de que iria me impactar de alguma forma, porque eu tenho um jogo que faturou milhões. Não. Na verdade, eu não deveria nem ter me preocupado tanto com esse ponto, porque assim, se a gente for parar para olhar, eu precisaria ter vendido milhões em cópias do meu jogo para, de certo modo, ser afetado por ele. Então, tipo, não iria me afetar em momento algum. Então, tem esse ponto. Mas, alguns elementos que eu acho interessante de pensar nisso, né, que as regras vão mudar. E o que impede das regras mudar novamente? Porque a gente tem agora a Unreal, que também falou aí em algumas coisas relacionadas a cobranças e tal, devido ao fato deles não estarem faturando tanto, né? Mas assim, no caso da Unreal tem várias outras coisas por trás de tudo isso. Inclusive, eu achei estranho que eles falaram que não estão com um faturamento legal, mas eles estão incentivando as pessoas a levar os jogos deles, jogos que já foram para outras plataformas, para dentro lá da Epic Games e tipo, a pessoa vai ganhar 100% do valor de venda. Então, tipo assim, é meio estranho, é meio controverso todo esse elemento. E eu vou ser sincero, eu tenho uma maneira um pouco diferente de pensar, e nessa questão de ter uma maneira diferente de pensar implica em que a gente acaba meio que se perdendo e tipo, uma ideia que surge outra ideia, que surge outra ideia, que surge outra ideia, e aí acaba que você não tá fazendo nenhuma das ideias ao mesmo tempo que você tá fazendo todas as ideias e nada sai do papel, né? Eu acho que é o dilema que muitas pessoas que trabalham com essa parte criativa acaba enfrentando, né? Tendo esse emaranhado de coisas, emaranhado de pensamentos. Fora que a gente também tem outras coisas para ser feito, né? Então, assim,
você não tá ali só fazendo algo simples. Você está fazendo um jogo ao mesmo tempo que você está trabalhando, ao mesmo tempo que você está sendo pai, mãe, tudo. E muitas pessoas acabam meio que se perdendo nesse caminho. E aí eu acabei meio que pensando em coisas que eram completamente desnecessárias, né? E em resumo, foi basicamente isso que fez. E aí, quando eu assustei, a gente já está no final do ano e eu não produzi os 12 jogos que eu queria produzir, mas eu, de certo modo, inventei 12 ou mais jogos, mas assim, a concepção de ter um GDD ou ter uma ideia formada e ter um jogo são completamente diferentes. Então, eu decidi acalmar, concentrar e colocar os pontos do que eu preciso fazer até chegar no resultado final, que é ter os meus jogos, né? Então, o último jogo que eu trabalhei, ele ainda não está pronto, foi o Pick and Blue Do It. Eu trabalhei na mecânica, né, de movimentação e tal. Tá faltando ainda criar as fases, ou se vai ser só uma fase infinita, eu não sei. Ainda tá faltando isso. A trilha sonora. E nesse meio tempo eu acabei participando de uma Game Jam, da Praia Game Jam, mas eu não entreguei o meu jogo, mas eu fiz as musiquinhas, eu fiz um menuzinho, eu fiz um conceito do personagem, mas eu não evoluí para entregar o jogo. Eu sabia que eu não ia conseguir entregar o jogo, mas mesmo assim eu quis participar, porque eu acho que o que tá faltando para talvez ali me dar um gás seria tipo um tempo curto para fazer um jogo e entregar esse jogo. Muitas vezes eu fico tão coisa ali imerso na criação e aí uma ideia surge outra e eu começo a desenvolver outra e aí por aí vai e acaba que eu não tenho a minha ideia inicial que deu origem às outras ideias pronto. Então tem essa questão. Sem falar que, de certo modo, eu também estou aprendendo algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento de jogos, porque por mais que eu tenha feito faculdade, eu não posso virar para vocês e falar assim que eu sei tudo de desenvolvimento de jogos, porque na verdade eu não sei nem um terço do que talvez eu precisaria saber. E aí, nesse ponto de não saber, eu busco conhecimento, né? Eu estou estudando bastante sobre a questão de desenvolvimento de jogos, a questão de criação de personagem, música, e talvez essa questão de estudar várias coisas meio que pode ali meio que complicar um pouco as minhas ideias e tal, porque fazer tudo ao mesmo tempo é você não fazer nada ao mesmo tempo. Mas é uma forma que eu consigo absorver o conhecimento que eu estou buscando. Então, acaba que, para mim, de certo modo, ajuda, mas também eu tenho que tomar cuidado que pode me atrapalhar em algum momento. Por isso, eu pensei várias coisas a se fazer e eu não vou ficar roteirizando muito, eu vou simplesmente fazer e trazer para vocês esse processo, tanto o processo de aprender quanto o processo de desenvolver e como que vem as ideias na minha cabeça e em cima disso eu espero que ajude você a sair aí do zero, né? Porque uma das coisas que a gente acaba fazendo muito quando a gente está trabalhando querendo desenvolver jogos, é a gente buscar tutorial, buscar informação, e aí você fica naquela ideia de criar tutorial, e você não sente a sua ideia original. E nesse ponto, o que eu faço? Por mais que eu tenha criado um Flappy Bird, eu trago uma ideia em cima daquele Flappy Bird, que é o caso do Óbvio, por exemplo. Que, de certo modo, eu tenho a mecânica do Flappy Bird, mas com uma temática do meu universo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Muitas vezes a gente fica apegado a um conceito e tudo mais, e não pensa nas outras coisas por trás. E ao contrário de que todo mundo estipula que você vai lá, faz o protótipo, faz o GDD e tal, eu tenho muito aquela ideia de criar
E aí, a partir da minha ideia, eu começo a desenvolver algumas coisas para testar. E muitas vezes eu tô acabando indo contra o que é comum, né? Que primeiro você faz um protótipo e testa a sua ideia para ver se ela vai funcionar. E aí depois você desenvolve a arte, você desenvolve outras coisas. Mas eu tô pensando muito no conceito do que eu gosto de visualizar as coisas. Então, por isso, muitas vezes eu crio a arte, depois eu vou lá, faço a mecânica e tal, e coloco já o personagem, entre aspas, pronto, ao invés de colocar um quadradinho e tal. Porque eu tenho um problema em visualizar a tela somente com um quadrado e sem cor, sem vida, sem, sei lá. Talvez seja um problema meu, mas eu tô trabalhando isso. Então, eu quero que você consiga fazer as suas ideias saírem do papel. Então, eu vou tentar ajudar vocês aí, por mais que às vezes eu sou meio confuso comigo mesmo, mas é que negócio, a gente acaba se entendendo. Então, é isso aí. É um vídeo meio que dando uma justificativa do porquê que eu fiquei tanto tempo aí apagado, podemos dizer assim. Vou tentar produzir mais conteúdos, né, relacionados a esse universo de desenvolvimento de jogos. Talvez eu aborde um pouco mais de desenvolvimento em si, criação de ideias, world building e tal. Eu vou trazer o conteúdo de uma forma que eu goste. E, assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não vou ficar tão apegado à questão do algoritmo do YouTube em si, porque, por exemplo, se eu fizer uma gameplay e depois eu fizer um vídeo de programação que não seja relacionado a games, isso vai acabar atraindo pessoas diferentes ou pessoas que têm gostos diferentes e vai ser ruim pro canal, de certo modo. Mas é aquele negócio. Tipo, a gente tá sendo como começando tudo de novo, do zero, né? Por mais que ainda tenha algumas pessoas aqui que acompanham, a gente tá começando do zero. E mesmo começando do zero, a gente tem a possibilidade aí de fazer algo legal. E uma das coisas que eu deixo claro, eu gosto de séries, filmes, games e muitas outras coisas que eu talvez não fale tanto no canal, ou não falava no canal na época que era o canal do Gordo, mas eu não fazia, não falava porque, digamos, o algoritmo do YouTube forçava você a fazer uma coisa que talvez você não queria fazer. Um exemplo, quando eu fazia vídeo de DC, de Flash, o canal ia bem. Quando eu fazia um vídeo sobre The Gift, que é uma série sensacional, o canal ia mal. Então, tipo assim, as pessoas gostavam de um conteúdo e não gostavam do outro. E isso acaba atrapalhando aí as métricas do canal, porque você faz um vídeo, ele tem tantas visualizações, aí você faz outro vídeo, ele tem menos visualização, e aí o YouTube meio que considera ali, né, algoritmos. Eles vão interpretar dados, eles não vão, na verdade, números, códigos, eles não vão levar em consideração o que está sendo falado, o conteúdo em si, porque pode ser um conteúdo que é atrativo para um certo tipo de pessoa. Porque se ele levasse em consideração o conteúdo, ele mandava aquele conteúdo para pessoas que gostam do mesmo conteúdo, né? Que de certo modo, entre aspas, ele faz isso, mas quando ele nicha seu canal. Então, quando eu falava de Flash, teoricamente o meu canal era de Flash, e aí as pessoas que gostam de Flash viam o canal. Mas quando eu falava de uma série que não tinha nada a ver com Flash, não ia tão bem, porque as pessoas, essa série eu não quero ver. Ou às vezes recebia a notificação, não via, não quero ver, e aí o vídeo não ia bem. Então eu não vou tentar me preocupar tanto com isso. Vou tentar passar o conteúdo da melhor forma possível, da forma que eu sempre passei, sempre frisei aí, né, no canal. E espero que vocês gostem. E, sim, eu não vou prometer uma frequência de vídeo, porque nem eu sei qual vai ser essa frequência, ou como que eu vou conseguir fazer essa frequência. Mas vamos tentar aí fazer as coisas acontecerem. Vocês vão ver aí mais notícias dos projetos. Então, é isso aí. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!